Nossa aula de hoje vai ser sobre unidade, dezena e centena. Um quadradinho tem o valor D. Toda vez que a gente vê esse quadradinho, não vamos mais chamá-lo de quadradinho. Vamos chamá-lo de unidade, porque ele vale 1. E para que ele serve? Começou a existir esses quadradinhos porque antigamente não se existiam os números. E aí as pessoas, para contar a quantidade de alguma coisa, utilizavam aquele quadradinho. Por exemplo, eu tenho 30 ovos em casa. Para eu registrar a quantidade de ovos que eu tenho, eu vou colocando um quadradinho, que se chama unidade, uma unidade para cada ovo. E assim eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Poxa, minha sacolinha já ficou cheia. Eu tenho 30 ovos e coloquei 30 unidades dentro, porque cada unidade representa um ovo que eu tenho. Só que a minha galinha chocou mais ovos e não cabia mais nenhuma unidade dentro da minha sacola. O que eu faço para abrir espaço na minha sacolinha? Foi aí que tiveram uma ideia excelente. Resolveram fazer uma troca, fazer grupinhos de 10 unidades e trocar por uma barrinha. A cada 10 unidades, a cada 10 quadradinhos, eu poderia trocar por uma barrinha, que não vai se chamar mais barrinha, vai se chamar dezena. É como se eu tivesse pego esses 10 unidades, colasse uma na outra até formar a barra chamada dezena. E toda vez que eu tiver com essa barrinha na minha mão, eu vou saber que ela vale 10. É como se aqui tivesse 10 ovinhos. E assim eu fiz. Se eu tenho 30 ovos, eu coloquei uma barrinha que vale 10. Coloquei mais uma barrinha que vale 10. Então, eu já tenho quantos ovos representados na minha sacola? A primeira barrinha vale 10, a segunda barrinha vale 10. Eu tenho 2 dezenas, então eu tenho 20 unidades, eu tenho 20 ovinhos. Mas ainda não cheguei na minha quantidade. Então, vou colocar mais uma barrinha. E agora? 10, mais 10, mais 10. Eu tenho 30 unidades. 3 dezenas é igual a 30 unidades. Pronto, meus ovos estão representados. Agora, se minhas galinhas colocarem mais ovos, tenho espaço na minha sacola para colocar mais unidades ou dezenas para representar a quantidade de ovos que eu tenho. Só que as minhas galinhas chocaram muito. E agora já são 200 ovos, 200 unidades de ovos. Já sei, eu não preciso colocar os 200 quadradinhos, os 200 unidades. Eu já sei que a cada 10 unidades eu posso colocar uma dezena. A cada 10 quadradinhos eu posso colocar uma barrinha. Então, vou lá. 10, 20. Agora eu tenho que contar de 10 em 10, hein? Então, já foi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
Já tenho 200 unidades, já tenho a quantidade de ovos representados na minha sacolinha. E também eu já não coloquei mais aqueles montes de quadradinhos soltos. Eu utilizei quantas dezenas para representar esses meus 200 ovos? Eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, se eu colocar 20 dezenas dentro da minha sacola, é a mesma coisa que eu estivesse representando as 200 unidades de ovos que as galinhas botaram. Só que se minhas galinhas chocarem mais ovos, como que eu vou colocar na minha sacola que já está cheia? E aí, alguém teve mais uma ideia mirabolante. Eles resolveram também fazer grupos de 10 dezenas. Eles pegaram 10 barrinhas e trocaram por uma placa. E essa placa se chamou centena. É como se a gente tivesse pego essas 10 dezenas e colasse uma na outra, até formar a placa que se chama centena, tá? Então, toda vez que você tiver 10 dezenas, 10 barrinhas, é a mesma coisa que uma centena, uma plaquinha, que é a mesma coisa que 100 unidades. São 100 quadradinhos desse que formam essa placa, tá bom? E aqui está a minha sacola. Eu peguei as 20 dezenas e transformei em 2 placas, com 10 dezenas cada placa. E agora tem bastante espaço na minha sacola para receber mais ovos. E assim que surgiu a unidade, dezena e centena. Mas como posso usar isso no nosso dia a dia? Eu tenho um truque que faz a gente decorar mais fácil. É só transformar unidade, dezena e centena em dinheiro. Por exemplo, uma unidade é como se fosse uma moedinha de R$1. Uma unidade é igual a R$1. Uma dezena é igual a 10 unidades, né? Uma grudadinha com a outra. Então, uma dezena é a mesma coisa que uma nota de R$10. É uma nota só, mas ela vale quanto? R$10. E uma centena é uma nota de R$100. É uma nota só, mas ela tem o valor de 100. E aqui nós vamos ver umas trocas. A mesma troca, a mesma coisa que eu falei lá da unidade, do quadradinho e da barrinha, nós vamos ver com o dinheiro. Se eu tenho se eu guardei no meu cofrinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedinhas de R$1. Eu posso trocar pelo quê? Para esvaziar meu cofrinho? Isso mesmo! Eu posso trocar por uma nota de R$10. Vai abrir espaço no meu cofrinho. Eu tenho aqui 10 unidades e troquei por uma dezena. Eu tenho 10 moedinhas de R$1 e troquei por uma nota que vale R$10. E a mesma coisa eu vejo aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 notas de R$10. Eu tenho quantos reais? Isso mesmo, R$100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$100. Mas, nossa, tá fazendo tanto volume na minha carteira. Eu posso fazer uma troca. Eu vou pegar as 10 notas e posso trocar por uma nota de R$100. Eu peguei 10 dezenas e troquei por uma centena. E é assim que a gente usa isso no nosso dia a dia, tá?
Só para recordar, uma centena, que é a placa, é a mesma coisa que 10 dezenas, uma dezena grudadinha na outra. Dezena, para não esquecer, são as barrinhas. E dentro dessa centena, eu tenho 100 unidades. Eu tenho 100 quadradinhos pequenininhos desse, tá bom? Agora vamos treinar. Vamos dizer, se vocês lembram daquela história que eu passei, do vídeo que eu passei semana passada, que fala sobre as casas da unidade da dezena. Vamos pensar que essas casas estão numa rua onde os carros, as pessoas só andam num único sentido. E aqui a setinha está mostrando qual sentido que a gente anda. Da direita para a esquerda. E aí a primeira casa da rua vai ser essa daqui. A primeira casa da rua é a casa das unidades. Nós colocamos sempre um U em cima dela, para saber que é unidade. Depois nós temos a casa do meio, que é a casa da dezena. Um D, para a gente lembrar que é de dezena. E a última casa é a casa das centenas, que a gente coloca um C para lembrar que é centena. E aqui nós temos um exemplo. Gente, vai ver muitos exercícios sobre isso. A gente sempre vai começar a preencher as nossas casas pelo sentido que a rua está indo, sempre da direita para a esquerda. Vamos começar na direita até chegar na última casa que está à esquerda, tá bom? E vou ver no meu desenho. Eu tenho, os quadradinhos que são as unidades. Eu tenho quantos? 1, 2, 3. Então, lá na casa da unidade, eu coloco o número 3. Depois vou contar, D de dezena. Vou olhar as dezenas, que são as barras. Quanto eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Então, vou na casa das dezenas e preencho 5. E por último, sobrou a casa da centena, que é a placa. Quantas placas eu tenho aqui? 1. Então, na casa da centena, eu preencho com o número 1. 3 unidades mais 5 dezenas mais uma centena, eu formei o número 153. Mais um exemplo. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na casa das unidades, eu preencho com o número 6. Próxima casa, dezena. Tenho alguma dezena aqui? Lembrando que as dezenas são as barrinhas. Não, não tenho. Se eu não tenho nenhuma, eu preencho com o número 0. E por último, na casa das centenas, que são as placas, eu tenho alguma plaquinha? Sim, tenho 2. Então, as centenas eu preencho com o número 2. 6 unidades mais 2 centenas, eu formei o número 206. Próximo exemplo. Tem alguma unidade aqui? Não. Então, preencho a casa U, 0. Tem alguma dezena? Não. Então, preencho a casa D, de 0. Tem alguma centena? Sim. Tenho 3 centenas. Então, preencho a casa C com o número 3. Com 3 centenas, eu formei o número 300. E o nosso último exemplo. Tem alguma unidade? Sim, somente uma. Então, a casa da unidade eu preencho com 1. Tem alguma dezena? Não. Então, preencho com 0. Tem alguma centena? Não. Então, preencho com 0. Nesse caso, uma unidade é igual a 1. E essa foi a nossa aula sobre unidade, dezena e centena.